Boa noite. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vou pedir a colaboração dos 4 colegas e eles se dão as coisas mais importantes. Não vou intervir, mas o tempo vai terminar com 20 minutos. Se alguém passar de 20 minutos, o som vai ser cortado. Pode saber que vai ficar falando sem microfone. Então vai ser avisado. E para nós temos que encerrar depois. E uma coisa muito importante depois dos 4 palestrantes é o público. Então nós teremos aqui 20 minutos para o público perguntar aos 4 palestrantes. Perfeito? Então, 20 minutos, estava na programação. Então nós vamos seguir rigorosamente. Já estamos combinados com a turma lá. Então, se você passar 20 minutos, você vai ficar falando sozinho. Vai ser avisado aos 10 minutos, aos 5 e aos 8. Então, já vou agradecendo os colegas aqui, não é? E vamos passar a palavra para o colega Gustavo de Iapaca. Boa palestra, Gustavo. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, né? O Consórcio Café, o Guerra, o Mar, o Bartolo, que convidaram aí para a palestra. Eu vou, primeiramente, tentar falar um pouco rápido, porque o tempo está curto. Eu vou falar um pouco aí das variedades existentes, fontes de resistência a nematóides, e tentar também fazer um debate sobre a parte da resistência qualitativa e quantitativa, que eu acho que é importante debater esse assunto, que eu acho que a gente tem a presença de nematologistas da sociedade brasileira, dependendo se surge alguma ideia nova, e também falar sobre a resistência qualitativa e quantitativa, baseado nas raças fisiológicas, mas eu vou comentar mais para frente. Bom, os principais nematóides aqui, o Meloidose exígua, ele está, acho que muita gente sabe que ele está bem amplamente disseminado no Brasil. Hoje a gente no melhoramento está muito enfocado na parte de melhoramento para resistência à Meloidose exígua. É difícil a gente lançar um material que não tem uma resistência para esse nematóide. O Paranaense incógnita é muito complicado pela agressividade que tem. No começo, antigamente ele era muito, aqui ficava muito mais no Paraná e São Paulo, e agora já está começando a disseminar para o Triângulo Mineiro, sul de Minas, então está se tornando um problema grave para a cafeicultura brasileira. Então, Minas Gerais está ocorrendo uma disseminação bem rápida. E o Praxilene Scoff Jaene, que tem a sua importância, porém, talvez é um pouco, que falta um pouco de diagnóstico, muito extensionista, talvez até o próprio pesquisador fica muito enfocado em meloidose, acaba esquecendo um pouco do Praxilenes. Porém, os mais importantes são os meloidógenos mesmo. Medidas de controle, eu coloquei em vermelho aqui as variedades existentes, porque como é uma cultura perene, com certeza o manejo de controle genético ele vai ter a sua maior importância. Hoje também na questão de nematicidas, controle químico, biológico e cultural tem a sua grande importância, mas eu vou agora enfocar um pouco mais na parte do melhoramento. Aqui tem os sintomas, você vê, paranaense muito agressivo, ocorre descorticamento aqui da raiz. Ó, daqui em Monte Carmelo, muito agressivo aqui, ó, chega até uma lavoura de mundo novo, quase morto, né? Então aqui é um material resistente e aqui é um testemunha suscetível. Você vê que em 2 a 3 anos quase morre o pé de café. Eu vou tentar rapidamente para poder debater um pouco da parte da resistência qualitativa e quantitativa.
A qualitativa, ele é um sinônimo da resistência vertical e a quantitativa é a horizontal. A vertical, que é a qualitativa, ele é específico para raças, enquanto que a horizontal é inespecífica. O nível de resistência é alto, enquanto que na horizontal, que é a quantitativa, ele é moderado. A vertical ela é monogênica ou oligogênica e a horizontal é poligênica. Então, o que a gente vê muito aqui são as classes de resistência. No caso da resistência vertical, ele vai dar uma reação de muito resistente ou suscetível, enquanto que a quantitativa ele vai ter níveis desde altamente resistente até altamente suscetível. Então, hoje, pelo menos em nematóide, está muito enfocado na resistência qualitativa e está se esquecendo um pouco da quantitativa, que é uma resistência intermediária. Então, muitos programas de melhoramento estão enfocando muito na qualitativa. Só que a gente vem observando em APAR que também teria a resistência quantitativa, que é uma resistência intermediária, que pode ser útil, dependendo, poderia ser útil para o produtor. Aqui também, em relação a raças, né? Aqui é um exemplo de uma variedade A e uma variedade B. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma variedade que ele teria uma resistência alta para a raça 2, 6, 8 e 9. É um exemplo só. E quando ocorre a quebra da resistência da variedade A, ele tem por trás uma resistência horizontal, que ele vai dar uma resistência intermediária. Aqui uma variedade B, ele já teria uma resistência a outras raças, que é uma resistência vertical ou qualitativa. E aqui por trás, se ocorrer a quebra, vai ter uma resistência horizontal ou intermediária, só que no nível de resistência maior do que essa variedade A. Então, o que acontece? Quando ocorre a quebra da resistência qualitativa, por trás tem a resistência quantitativa, que ele vai dar um suporte, ele vai dar uma resistência intermediária para o nematóide. Aqui, para exemplificar um pouco melhor, aqui é um exemplo de uma célula de uma planta. O caso aqui é o nematóide. No caso do nematóide, ocorre uma reação de hipersensibilidade e a planta reconhece o nematóide e ocorre uma morte celular em volta da célula. E esse é o caso da resistência qualitativa. Quando ocorre a quebra da resistência, ele vai para essa parte que ele vai ativar sistemas de defesa, que ele vai dar uma resistência quantitativa ou intermediária. Então, muito do que a gente vê hoje não está sendo muito debatido nessa parte aqui. Bom, então aqui vai uma pergunta. A resistência quantitativa, quem é da pesquisa aqui acha que é fácil ou é difícil de ser encontrado? Eu acho que tem bem variado aqui, mas normalmente na pesquisa a gente acha que a quantitativa é complicado de achar. Só que ele é mais fácil de achar do que a qualitativa. É que a qualitativa é mais fácil de ser visualizada. Aqui tem até um exemplo aqui, ó. Uma cultivar A e uma B, ambas suscetíveis, quando é cruzada, é possível, né, de conseguir progenes moderadamente resistentes e, dependendo, até criar uma variedade super suscetível. Ou seja, até a variedade suscetível, ele teria genes de resistência quantitativa. Esse daqui é um conceito do Parleverier, Koch Parleverier. Ele fez um estudo em 91 e ele relata que praticamente qualquer planta, quase todas as plantas, em qualquer cultura, ele vai ter a resistência quantitativa. Então é muito raro não encontrar uma resistência quantitativa no café ou em qualquer outra cultura. Porém, isso daí é muito pouco estudado.
Aqui mais para tentar ver um pouco dos níveis de resistência que a gente trabalha no IAPAR. No IAPAR a gente vem trabalhando em conjunto com a área de nematologia. Eu sou do melhoramento, né? O Dr. Dalton, a Andressa também da nematologia, trabalha bem em conjunto e a gente tenta determinar os níveis de resistência aos nematóides. Então, quando o material ele tem uma classificação de altamente resistente ou resistente, ele é classificado como qualitativo. E aqui, moderadamente resistente ou moderadamente suscetível, ele seria o quantitativo, que é uma resistência intermediária. Só que, por incrível que pareça, até esse material suscetível, pode ser que ele tenha genes de resistência quantitativa. Isso daí não é específico do café, em qualquer cultura é possível de ter isso. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque daí vai acabar o meu tempo, mas, no geral, no IAPAR, o que é feito lá no setor de nematologia, inoculado 1.000 a 5.000 ovos por planta, a gente avalia parâmetros de número de ovos e juvenis por grama de raiz e o fator de reprodução. Uma forma simplificada que a gente faz. É lógico que tem mais parâmetros que a gente vai avaliar, porém eu vou detalhar mais desses dois aqui. Então, a gente pode trabalhar tanto em avaliação em campo, gerações iniciais F1, F2, até F4. Geralmente a gente faz uma avaliação em área infestada com o nematóide que a gente quer trabalhar. Já numa geração mais avançada, ou ensaio final de validação, a gente vai fazer uma avaliação mais em caso de vegetação incontrolada e no final a gente tem que colocar em uma área com infestação natural para poder validar a variedade. Bom, o que é usado muito na nematologia? Sempre tem essa classificação do fator de reprodução. Menor ou igual a 1, ele é resistente, e maior ou igual a 1 é suscetível. Na minha opinião, que a gente vem usando muito no IAPAR, esse daqui a gente usa muito para identificar a resistência qualitativa. O fator de reprodução, para quem não sabe, ele seria basicamente a população inicial dividido pela final, multiplicado por 100. Então, se eu inoculei 1.000 ovos por planta, no final ele tem 5.000 ovos, o fator de reprodução é igual a 5. Então, é uma forma de avaliar a resistência qualitativa. Para classificar o nível de resistência, a gente usa a redução do fator de reprodução. Dá para classificar desde o altamente suscetível até o altamente resistente. Novamente eu coloquei aqui para dar uma destacada, que aqui seria para resistência qualitativa e aqui a quantitativa. E essa é a fórmula que a gente usa para classificar as plantas. Aqui a gente compara com o fator de reprodução da testemunha suscetível aqui e do tratamento, para poder ver o quanto que o material que a gente está testando, quanto que ele reduziu em relação a um catuai, um mundo novo, que a gente usa como controle. Bom, essa é uma tabela que vai estar classificando as plantas de altamente resistente até altamente suscetível e a porcentagem de plantas. Uma coisa que a gente vê no melhoramento que é muito importante é que a gente tem que selecionar plantas que tenham 100% de plantas classificadas ou como R ou como AR, resistentes ou altamente resistentes. Uma coisa que a gente vê, um erro que a gente vê muito comum, é que se você considerar somente o fator de reprodução, começam a ocorrer erros, porque dependendo, você encontra um genótipo que o fator de reprodução é intermediário, por exemplo, nota fator de reprodução 8, enquanto que o catuai, o mundo novo, tem um fator de reprodução 80. Daí você começa a achar que o material tem uma resistência intermediária. Mas o que acontece? A planta, a progênio, a linhagem, ele deve estar segregando. Então ele não está em homozigose, que é o caso daqui.
Então aqui a gente vê que tem em torno de 75% de plantas AR ou R, enquanto que aqui tem plantas em torno de 20 a 25% de plantas suscetíveis, que aumenta a nota média do fator de produção e acaba que acaba aumentando a nota média do fator de produção. Bom, eu vou acabar pulando algumas partes aqui, mas aqui é um conceito que eu acho que deveria talvez focar. Muita gente confunde o termo tolerância com resistência. Tem gente que tem medo de falar que o material é resistente e acaba falando que é tolerante. É um erro. A planta tolerante, ele teria que dar nematóide igual no catuaí no Mundo Novo, porém suportar a doença. Não é o caso dos materiais que a gente vê das variedades de café do Brasil. Então, os materiais são resistentes, não são tolerantes. Bom, fonte de resistência. Para a amiloidose exígua, eu não vou detalhar tanto, não vai dar tempo. Tem muitas espécies aqui, ó, Coffea canephora, congensis, eugenioides, derivados de Britimor e catu. Para a paranaense incógnita é um pouco mais restrito. Coffea canephora e congensis. Recentemente foi identificado, já faz 10 anos, foi identificado que materiais da Etiópia é uma boa, excelente fonte de resistência, tanto para paranaense, para incógnita e também para exígua. Cafeiros da série BA10, derivados de Britimor e catu. Bom, variedades. No geral, variedades para resistência à amiloidose exígua, ele é bem mais amplo. Não foi porque tinha muitas fontes de resistência, foi uma coincidência que na época foi trabalhado muito o material do Sarchimor e do material de Icatu. Então, na verdade, tem muitos materiais resistentes à amiloidose exígua, porque, coincidentemente, o material que dava resistência à ferrugem também era uma fonte de resistência à amiloidose exígua. Então, tem aqui, ó, Iapar 59, 125 RN, ambos Sarchimor, Acauã, Sarchimor cruzado com Mundo Novo, Catiguá, IPR100. Então é bem provável que outras cultivares derivadas do Britimor, Sarchimor e outras, ainda que não foram ainda testadas, é bem provável que tenha uma resistência também para a amiloidose exígua. Para a paranaense incógnita é bem restrita. Você vê, a gente tem uma Poatã, muito usado até hoje, e o Iapar lançou o IPR100, que é um catuaí cruzado com um catuaí da série BA10, e o IPR106, que ele é um Icatu 925. Então são materiais de arábica que poderia ser utilizado sem a necessidade de enxertia. Bom, não vou falar muito aqui sobre isso, só que o IPR100 ele tem uma vantagem, que além dessa resistência paranaense, incógnita, exígua, ele também é bem interessante pela produtividade. É um material bem vigoroso, rústico, então não dá para a gente, no melhoramento, lançar um material que tenha resistência nematóide, mas não tenha outros caracteres agronômicos, senão seria fácil. E também resistência à antracnose, calor e seca. Aqui é uma foto de uma unidade que a gente montou no Pacochupé, em Monte Carmelo. Aqui dá para ver bem, ó, IPR100 e o 125RN numa área de amiloidose paranaense. Aqui é o Mundo Novo e o IPR100. Foi aberto um perfil do solo para ver. Dá para ver que o sistema radicular está bem normal, a parte vegetativa está muito bem. IPR106, que é a outra variedade que eu comentei, é uma outra que é bem interessante pela qualidade de bebida, fruto graúdo. No caso, a gente viu que ele tem resistência paranaense incógnita. Para exígua ainda não está bem testado, então não dá para afirmar. A gente viu tem até alguns pesquisadores da Costa Rica, esse café. Eles testaram o IPR100 e 106 para amiloidose de arabicida e deu uma boa resistência. Então, se vier o arabicida para cá, a gente já tem uma coisa para usar aí. Bom, aqui é o corte histológico
da reação de hipersensibilidade, do IPR-106, é um trabalho que já está publicado, foi publicado em 2019. Então ele provoca uma reação de hipersensibilidade e o nematóide acaba praticamente morrendo de fome. Acho que não vai ter mais tempo, eu vou tentar finalizar aqui nesse slide. É uma coisa para quem é da pesquisa pensar um pouco. A questão de raças fisiológicas em café e a resistência quantitativa. A gente não está olhando muito para a parte da resistência quantitativa, eu já comentei antes. Aqui é um trabalho que foi feito em 2018, então a gente no IAPAR, a área de nematologia do IAPAR, né, fez o trabalho. Então aqui tem um exemplo, Melodose paranaense, 4 populações. Então, o que foi feito? Foi inoculado em diferentes genótipos, IPR-100, 106, Apoatan, canéforas, né? Então a gente viu que tem uma reação diferencial. Aqui, por exemplo, considerando que o fator de reprodução aqui é maior que 1, seria classificado como suscetível, para essa população ele foi 3 genótipos aqui foram suscetíveis. Aqui nenhum foi. Não expliquei direito, mas esses materiais eles foram escolhidos porque eles já tinham um histórico que são materiais resistentes. Então a gente foi em locais que estavam com problema, coletamos nematóides problemáticos que estavam quebrando a resistência desses materiais e inoculamos. Então por isso que acabou dando reações e suscetibilidade desses materiais resistentes. Já nessa população, nenhum. Todos aqui foram resistentes, só o Mundo Novo que não. Então aqui, para resumir, teve variações para reação. Então esse é um indicativo de raças. Aí o mais interessante aqui, que eu acho que tem que ser mais estudado, porque o trabalho que foi feito aqui não foi feito com tantas repetições, porque não era o objetivo do trabalho, e acabou aparecendo isso daqui, é que mesmo nesses materiais que ocorreu a quebra, esse tratamento T21, esse cofre canéfora, ocorreu a quebra, tudo bem, foi maior que 1, só que está 2,21, 9, enquanto que o Mundo Novo está com o fator de produção 122, que é daquela figura que eu mostrei anteriormente, que ocorreu a quebra da resistência qualitativa, porém, tem a resistência quantitativa por trás. Isso seria uma esperança para quem, tanto para o cafeicultor, quanto para quem é da pesquisa, porque dá trabalho ficar trabalhando numa variedade resistente, ocorre a quebra, pelo menos se ocorrer a quebra, tem uma boa chance de ter uma resistência quantitativa por trás. E o mesmo aqui, ó. Então esse daí é um trabalho que a gente tem que, eu acho que tanto a área de melhoramento, quanto a nematologia deveria estudar um pouco mais, para ver e até que ponto que essa resistência quantitativa ou intermediária ele é bom. Agradecer o convite para me perguntar. Obrigado pelo convite e a oportunidade de participar dessa reunião com os colegas aqui que vão todos falar um pouquinho sobre praga. Eu vou falar sobre então, o programa de melhoramento de resistência do chineiro em 20 minutos, se tudo der certo. E fazendo pouco tempo uma síntese do que já foi feito até então nas instituições todas que trabalham com esse assunto e também um pouquinho sobre perspectivas, né, do que a partir dos resultados que a gente já obteve, especialmente em arábica, mas alguma coisa também com canéfora, já aproveitar
que eu encontro aqui no Espírito Santo. E falando um pouquinho das perspectivas, o que nós vamos fazer daqui para frente. Bom, o sucesso da cafeicultura brasileira, ele se deve a inúmeros fatores, mas uma parte importante, uma componente importante está relacionada com a eficiência dos que nós chamamos de pacotes tecnológicos. Obviamente, além que eu sempre digo, da competência dos nossos técnicos que trabalham com café, as práticas muito bem definidas de condução e manejo, e especialmente, puxando a sardinha para minha brasa, o portfólio de cultivares que nós temos no Brasil. Nós temos muitos cultivares altamente eficientes de café, produtivas e de excelente qualidade. Na maior parte delas, dessas cultivares, elas são suscetíveis aos principais agentes bióticos da cultura. E com base nessa suscetibilidade da maior parte das cultivares, é que num determinado momento passou a ser importante desenvolver cultivares resistentes aos principais agentes bióticos. E as premissas para que isso fosse feito são sintetizadas basicamente aqui nesse slide. A importância da cultura socioeconômica, a importância primária de cada um dos agentes bióticos, aqui não vou falar exclusivamente sobre o bicho mineiro, e da existência de variabilidade genética, para que a gente pudesse, então, aproveitar essa variabilidade para desenvolver novas cultivares, da nossa capacidade de entender como separar plantas resistentes de plantas suscetíveis e de uma estratégia bem definida de seleção, ou seja, a adoção de um método de métodos de melhoramento eficientes, né, para selecionar plantas resistentes, avançar gerações por aí para frente. Bom, no que diz respeito à importância socioeconômica da cultura, eu vou passar rapidamente, porque é chovendo molhado para um público como esse, mas nós temos então uma área enorme cultivada, com nível de produção que todos conhecem muito bem, produtividades que vêm no arábica e no canéfora que não param de aumentar, e um número muito grande de cultivares, que eu já mencionei no começo. Em relação ao agente biótico de importância primária, que é o bicho mineiro, esse inseto ele é muito importante, causa danos muito importantes, cada vez mais importantes. Quem trabalha em algumas regiões, especialmente em regiões do Cerrado, está vivendo um momento muito especial em relação a isso, que diz respeito à dificuldade de conviver com essa praga, por conta da redução da superfície fotossintetizadora, da queda prematura das folhas e de efeitos na florada e frutificação nas plantas. Aqui alguns dados em relação à superfície foliar consumida por uma lagarta. No Mundo Novo, os dados do professor Parra, lá de Piracicaba, da Exalc, mostram que cada lagarta consome em torno de 1,2 centímetros quadrados nas principais cultivares de café arábica. Em canéfora, essa área foliar é um pouquinho menor, próximo a 1 centímetro quadrado. Nos cafés dos grupos congolês, guineano e o café de Nanara, um grupo botânico de cafés canéfora. Ou seja, a canéfora é também suscetível, apesar de menos procurada. No arábica, a ocorrência é generalizada em algumas regiões produtoras e com danos, com prejuízo na produção muito significativos. Nossa, mas assim... Eu devia ter agradecido mesmo. Bem, vamos lá. Então, em relação à variabilidade genética, todas as formas botânicas e cultivares de arábica são suscetíveis.
E a solução para o desenvolver variedades resistentes foi buscada em outras espécies. Em canéfora não, existe variabilidade para resistência, que a gente chama de intraespecífica, né? Tem indivíduos de canéfora resistentes, como também tem indivíduos de uma espécie próxima chamada Coffea congensis, que pode ser utilizada em hibridação e que produz híbridos férteis. Tá? Então, aqui no germoplasma de Coffea que nós temos no Brasil em coleção, Coffea racemosa foi utilizada como parental no doador de resistência. Ainda em relação à variabilidade, há estudos que mostram que existe resistência ao bicho mineiro, não apenas à lagarta, mas também ao adulto, que é chamado de antixenose. Então, alguns, por exemplo, racemosa é muito menos procurada para postura pelos adultos do que arábica e canéfora. Mas a principal forma de resistência é a antibiose, que é a resistência que provoca um efeito na biologia da lagarta, aqui representado por dados de duração em dias de cada uma das fases e da viabilidade de cada uma das fases em algumas espécies arábica como controle, mas algumas espécies de ocorrência em Madagascar. Nós já procuramos inúmeras explicações para as causas da resistência, tanto nas características morfológicas e anatômicas, estudando a densidade de nervura, espessura e anatomia de cada um dos tecidos foliares, características químicas como polifenoxidase, peroxidase, fenóis totais. Nunca conseguimos ainda descobrir a cafeína, que nos parecia mais óbvio resposta para isso, uma vez que o bicho mineiro é praga específica da cultura, não tem correlação direta com a fase larval, mas trabalhos feitos na Universidade Federal de Viçosa mostraram que com a fase adulta isso já acontece. Maior concentração de cafeína implica numa maior postura pelas fêmeas. Bom, em relação à fenotipagem, os programas de melhoramento eles fazem algumas abordagens, ou seleção de plantas resistentes em campo, ou seleção em viveiro de mudas com descartes das plantas suscetíveis e retestagem das plantas resistentes. Eu particularmente no Instituto, nas últimas seleções, a gente mantém plantas em casa de vegetação, em festa e seleciona separando suscetíveis de resistência, funciona muito bem. Nós já procuramos selecionar plantas resistentes com a utilização de algumas ferramentas bioquímicas, como esses marcadores bioquímicos associados à análise de metabolômica, como também algumas técnicas de biologia molecular, que, por enquanto, não nos ajudaram de uma forma tão eficiente como a seleção direta que a gente faz em viveiro. Em relação às estratégias de seleção, no caso de arábica, como a gente usou Coffea racemosa, nós partimos de uma hibridação interespecífica e os programas de melhoramento seguiram duas abordagens distintas. A utilização de uma associação do método genealógico de retrocruzamento com o pedigree ou a clonagem. Aqui está muito pequenininho, mas é só uma genealogia de uma população já relativamente avançada, e o segundo método é a clonagem. Em canéfora, o que foi feito até agora é muito pouco, hibridação de canéfora com canéfora, de canéfora com congênsis, de clones suscetíveis com clones que foram identificados como resistentes, tanto de canéfora como congênsis, que eu mostrei no slide um pouco para trás. O que foi feito até hoje, então, basicamente, foi a síntese do F1, que na literatura também é chamado de Congusta. Estágio atual desses programas de melhoramento. Quando se utilizou o método genealógico com retrocruzamento, hoje já existe uma cultivar registrada, que é a Siriema S1, pelo Procafé, em parceria com a Embrapa Café, que é uma cultivar de frutos amarelos propagada seminalmente.
E no programa do IAC nós temos uma geração avançada que ainda não resultou em uma cultivar. No que diz respeito à clonagem, que é a segunda abordagem, o Procafé também tem uma cultivar, que é de frutos vermelhos e propagadas por clonagem, por embriogênese somática, não sei, parece que o Carlos está tentando fazer também por estaquilo. E aqui nós temos dados de clones do IAC. Essas duas linhas vermelhas são da cultivar Ubatã, a de cima sem controle químico, a de baixo com controle químico, e os pontilhados embaixo coloridos são 4 clones acompanhados durante um período longo, mostrando que o material é bastante resistente quando a gente mede a incidência de bicho mineiro nas folhas das plantas. Quais são isso é o que já existe, quais são as perspectivas atualmente para a arábica e para a canéfora? Para a arábica, o que se pretende, nós temos aqui no país vários projetos aprovados, financiados pelo consórcio, que prevê a piramidação de genes, ou seja, é o desenvolvimento de cultivares com resistência múltipla a agentes bióticos, não só bicho mineiro, mas alguma coisa, mas que associem 2 ou mais desses problemas agentes bióticos de importância primária para a cultura. O que já existe, cultivares com resistência a bicho mineiro e ferrugem, é o exemplo do cinema que eu dei. Ferrugem nematóide tem vários, e aqui 105 RN é um deles, tem vários outros. E isso já pronto. Em seleção, nós temos um pôster aqui mostrando a seleção de populações com resistência múltipla à mancha aureolada, à ferrugem e à meloidógene exígua incógnita e paranaenses. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, de 122, 78 eram resistência à mancha aureolada, dessas 78, 75 eram também resistência à ferrugem, dessas 75, 0. Mas aqui tem 92, 82 e 19. Todas elas são resistentes a todos esses bichos aí, todas essas raças de nematóides, se eu posso chamar de raça. Em relação à cófia canéfora, o que existe feito até agora é, como eu disse, o F1, por isso eu disse com a palavra dos melhoristas da espécie, porque não sei a importância que isso tem para a cultura do canéfora. Eu particularmente acho que isso está se tornando um problema cada vez maior, e o fato é que existem fontes de resistência, existem formas para o desenvolvimento de variedades resistentes de cófia canéfora também, se isso for uma necessidade. Obrigado, espero que não tenha extrapolado muito tempo. Sobrou quanto tempo do Guerreiro? Como é que passa aqui? Não está contando o tempo ainda, hein? Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço ao consórcio pelo convite, pela lembrança e parabenizo pela organização do evento, excelente, de primeira qualidade realmente. Bom, o meu tema era monitoramento e controle de cochonilha, né? Cochonilha é um grupo muito grande aí de insetos, né? Então eu resolvi focar num assunto que é a cochonilha da roseta, chamada Palaeococcus citri, né? E os trabalhos que nós fizemos no Espírito Santo, porque esse ano aqui, broca do café está sendo um problema seríssimo. Estou até brigando com o departamento lá de editoração para nós fazermos um folder em tempo recorde aí para podermos distribuir para a broca. O da cochonilha nós já fizemos, mas eu falo para vocês hoje que essa praga é a principal praga do conilombo do Espírito Santo, né? Vocês vão ver por quê. Então, deixa eu ver se é aqui. Bom, então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as cochonilhas, diminutos naturais, disseminação e plantas hospedeiras, dano do Palaeococcus citri, manejo com nicotinoides viaçosos e época de controle via foliar. Vamos ver se vai dar, né? Então, isso aqui é importante, não é só ilustração, não. Nós temos aqui, na parte de baixo, aqui, nós temos a distribuição das áreas potenciais de plantio de conilombo do Espírito Santo. Então, vocês veem que tirando uma região aqui, um biquinho aqui no norte do Espírito Santo, que é café arábica, né? O resto do Espírito Santo ele é apto a plantio de conilombo. Isso aqui está um zoneamento antes
do trabalho do conilon de altitude. Tá? Antes do trabalho de conilon de altitude. Hoje nós estamos plantando conilon subindo montanha, tá? Inclusive com recomendações de materiais genéticos. Então, a gente vê aqui que a maior parte das áreas plantadas de robusta, aqui o conilon, ele está entre temperaturas médias de 22, 26 graus e altitudes inferiores a 500 metros. E plantio de altitude, seleção de clones. Então, por favor, guardem esses dados aqui, ó, 22, 26 graus, 500 metros, até 500 metros, né? Mas nós estamos com o conilon hoje já a 750 metros de altitude. Vocês vão ver aqui o levantamento que nós fizemos. Então, o café robusta e o canéfora é responsável por 45% da produção mundial, né? Não é pouca coisa, né? São os dois principais grupos, o guineense e o congolês, né? O guineense aqui, ele tem mais ou menos 30% da produção brasileira, o uso principal na indústria da torrefação de solúvel, mistura em blends com a arábica que tem aumentado, só para caracterizar um pouco a importância do conilon e conilon superiores, como vocês têm visto nesse congresso aqui, consumidos como torrados e moídos e expressos, apesar do gosto do meu amigo Rodrigo, que está aqui na frente, né? Provador de café. Então, alguns exemplos aqui de como é plantado o conilon no Espírito Santo, né? E a gente tem que ver que nós estamos plantando em área morrada e área plana. As áreas mais planas, mais tecnificadas, e as áreas morradas, de mais difícil tecnificação, como o café arábica do Espírito Santo. Planococcus, ela foi detectada. A primeira citação no Espírito Santo foi de Paulini, em 1977, e ela foi feita na região serrana do Espírito Santo, né, em café arábica, com prejuízo de até 100% das plantas mais atacadas na região de Afonso Cláudio. Né? Aí Planococcus SP apareceu na safra 99-2000, causando queda de flores, frutos recém-formados de café robusta, né? E nós, isso aqui está no livro que nós fizemos, né? E o nosso caçador de cochonilha está por aí, hein? O Perini, João Perini. Quem identificou a cochonilha do Espírito Santo foi um ex-funcionário da Coabriel, hoje funcionário do Incapé, chamado João Luiz Perini. E nós fomos lá dar suporte, né? E foi lá em Vila Valéria, São Gabriel da Palha, Jaguaré, Nova Venécia, depois se espalhou por toda a região norte do Espírito Santo. Depois nós constatamos ela na região sul, Tarana, Itaguaçu e tal, e depois em Castelo, em Vargem Alta, em cafés arábica e conilon plantados na mesma altitude, com uma rua dividindo o arábica de um lado e o conilon do outro, e ela atacando muito mais o conilon e algumas plantas do arábica mostrando ataque, né? Então, isso aqui é só dizendo aí que a Planococcus citri, ela tem uma gama de hospedeiros muito grandes, né? E ela é chamada de citri porque ela está muito relacionada aí com citros, né? Com citros, a Citrus melibug, né? Então, embora tenham sido relatadas as ocorrências, principalmente de Planococcus citri, né? A gente não vê assim relatos da disseminação, hospedeiros alternativos, quantificação de danos em café. A gente não conseguia ter isso nem lá na África, né? Então nós começamos a fazer um trabalho aí com diversos objetivos aí de estudar a disseminação dela, onde que ela estava atacando, por quê, como é que era o comportamento na planta, como é que era o dano, e principalmente os primeiros trabalhos que nós fizemos foi como é que eu controlo, como é que veneno que controla esse trem. Né? Que veneno que nós vamos utilizar para poder controlar essa cochonilha aí. Então, o que nós começamos a fazer? Primeira parte do trabalho, né? Quais as cochonilhas milhos naturais, né? Que estavam correndo no conilon e nas plantas associadas. Então, nós fizemos o levantamento aqui, né? Através dos escritórios do Incapé e de uma parceria que a gente tem que falar de primeira, segunda e última hora com a Coabriel, né? Para poder fazer esse levantamento, 56 municípios, 634 lavouras comerciais, onde foram coletadas 681 amostras, né, de cochonilhas. Nós fizemos a identificação desse material por especialistas e mandamos amostras das cochonilhas, né, para confirmação da espécie por DNA, PCR e RPD. Né, e foi confirmada como Planococcus citri. Antes a gente chamava de Planococcus minor, chamávamos errado. Tanto que as primeiras, o clorpirifos foi registrado para Planococcus minor, né? E os laudos foram errados. Né? Por quê? Porque a gente não
não tinha essa identificação por DNA. E nós fizemos, vocês vão ver aqui na frente, a base de dados utilizando o sistema de informações meteorológicas do INCAPER, com dados aí de 50 anos, né? Fizemos as isotermas, isoídas, tudo através de pontos georreferenciados. Agora, né, o resultado de tudo isso que nós falamos de metodologia, aí, nós conseguimos identificar que 94,3% dos exemplares que nós coletamos eram de Planococcus citri, e que ela ocorria principalmente na flor e na roseta, mas ela também ocorria em outras partes da planta, né? Tanto no caule, na folha e nas raízes, que é importante, isso aqui é muito importante, né? E nós identificamos 9 espécies de cochonilhas associadas ao cafeeiro Conilon no estado do Espírito Santo, inclusive uma chamada Praelonga ortésia praelonga, né? A ortésia, né? Também problema de citros, que foi problema resolvido pelo nosso grande amigo Davi Martins, né? No passado, e ela não se estabeleceu mais. Então, por que eu falo que a Planococcus citri, ela é o grande problema do café Conilon hoje? Porque desde que ela surgiu, né, lá no ano de 1999, 2000, até hoje ela é praga. Com ciclos, né, períodos secos, muito secos, ela some. Depois começou a chover, né, ela volta com grande intensidade. Ok? Então, Planococcus citri, localizada principalmente na flor e na roseta, né? E a gente observou que a cochonilha ela não ficava só no café, ela estava em plantas hospedeiras. E nós fizemos um levantamento das plantas hospedeiras e das espécies de cochonilhas que estavam, né? E a Planococcus citri aqui, que eu vou chamar a atenção só aqui, as espécies em que ela foi encontrada foi no picão preto, né? E nessa mastruço, né? E principalmente em abóbora. Então, no norte do Espírito Santo, o pessoal tinha, né, o hábito de plantar abóbora no meio do café, né? E a abóbora a gente usa para criar cochonilha no laboratório, né? Então, aí está o mastruço, né? E o picão preto, e aqui as abóboras aqui que o pessoal cultivava aqui com grande infestação. Inimigos naturais, problema sério, problema sério. Isso aqui das 680 das amostras que nós coletamos só, não foi 36 espécies, não, foi 33 espécimens, 33 inimigos naturais, 33 espécimens de inimigos de Hymenoptera, que foram coletados, né, que são inimigos naturais, dos quais se destacou o Leptomastix aqui, tá? Então, e o predador, os Síminos e o Cryptolemus construzieri, que tem uma relação só 10. Só! Vamos embora. Então, problema, por que a cochonilha ela se estabeleceu, né? E tem se estabelecido no café Conilon? Por quê? Baixos níveis populacionais de inimigos naturais observados, intenso uso de fertilizantes nitrogenados para obtenção de altas produtividades. A produtividade de Conilon hoje bate 200 sacos por hectare, né? Então são 500, 600 quilos de nitrogênio utilizado por hectare na ocupação do café Conilon. Isso não é pouca coisa, tá? Então, isso aí, essas duas coisas juntas são fatores predisponentes a surtos incontroláveis e significativos danos, né? Então, nós fizemos também um trabalho estudando a expansão da área dessa cochonilha em Conilon, no Espírito Santo. E nós observamos, nós fizemos essas 681 amostras, foram georreferenciadas, né? E o café robusta foi achado, plantado de altitudes de 14 a 714 metros no Espírito Santo, né? Aqui a gente vê então a distribuição de altas infestações, né? Altas e baixas infestações. Os pontinhos, quanto mais vermelho aqui, mais infestação. Então nós observamos aqui, né, que a cochonilha ela se encontrava, cerca de 90% da população dela se encontrava entre 22 e 26 graus, né? E qual a região de predomínio, plantio de Conilon no Espírito Santo? 22 a 26 graus. Então essa, segundo a literatura, é a temperatura ideal de desenvolvimento dela, bateu a nível de campo, com as maiores infestações de nível de campo, com predominância aqui, ó, de 24 a 26 graus. Né? Outro fator associado,
aqui nós fizemos aqui a isoieta e nós vimos os mesmos pontos, né, com a representação das chuvas, né, e nós verificamos que aqui, ó, 81% da infestação estava de 1.300 milímetros, né, para baixo. Então, olha aqui onde que se concentra, 70%, né, se concentra da população da infestação, ela estava entre 1.000 e 1.300 milímetros. Quer dizer, por que ela some quando tem seca? Porque a cochonilha ela gosta de um ambiente úmido, né, e com temperatura elevada, né? Mas não é só até a chuva. Tem algumas particularidades, depois vocês podem perguntar na hora da pergunta. Já estou induzindo. Então, aí nós associamos a cochonilha, né, brincando com esses dados aí do georreferenciamento, e nós verificamos que 80% dessa cochonilha estava em áreas de 300 metros para baixo. Mas nós encontramos também, né, lavoura infestada a 700 metros. Okay? Inclusive o trabalho de melhoramento genético que estava na fazenda experimental de Venda Nova, 700 metros, né, com alta infestação de cochonilha em determinados clones. É interessante se falar isso. Ok? Isso eu não vou falar. Então, a gente viu que altos índices de pneumococcus predominantemente estavam em regiões de altitude inferiores a 200 metros, na isoterma 24 a 26 e em precipitações de 1.000 a 1.200 metros. Isso já dá uma caracterização muito boa da ocorrência aí das exigências dessa praga. E importante para a gente poder fazer o manejo dela, né? O que é? É você observar que da floração até o amadurecimento do fruto, a cochonilha permanece na planta. Por que não tem um dado caindo aqui a população dela? Porque aqui, né, quando chega lá mais ou menos 140 dias da floração, o que acontece? A cochonilha some. Só ficam os excrementos, os resíduos da cochonilha. Ela faz o quê? Ela desce para as raízes, como mesmo comportamento dela em uva, né, no Vale do São Francisco lá e tal, né, no sul do país, e ela desce para o solo, onde ela passa de cerca dos 2 meses, 1 mês, 2 meses, até que seja feita uma nova irrigação, em que os produtores usam uma adubação nitrogenada para que possa ser feita a indução da floração da safra seguinte. E ela responde a esse estímulo fisiológico da planta através da irrigação. Estou terminando. Isso aqui a gente fez aqui, né? Vocês verem durante 3 anos em 2 locais, e ela se comportou da mesma forma, né? Da mesma forma. Então, aumento de população. Isso aqui acontece aqui, ó. Ela entra aqui e ela vai de acordo com... Ela chega até essa fase de enchimento de grão aqui, ela ainda pode causar dano. Por quê? Ela causa chochamento e diminuição do peso aqui. Aqui, o que ela causa? Ela causa abortamento de flores e causa uma coisa que foi batizada aqui pelo próprio produtor de Roseta Banguela, que fica 2, 3 frutinhos, um frutinho, e o resto cai tudo. Ela é extremamente severa, e para pulverizações foliares eu coloquei isso aqui, para mostrar que as flores, quando secam, sem chuva, elas ficam agarradas na planta e impedem, né, o atingimento de água. Um dos grandes problemas, né, que a gente tem que usar, se for fazer pulverização via foliar, usar grande quantidade de água para poder atingir, né, a cochonilha no interior das rosetas, né? Então eu vou passar isso aqui. Então ela se movimentou, isso aqui é o somar, né? Então nós fizemos aí uns trabalhos com neonicotinoide via solo e conilon, né, que hoje está um absurdo o que está se fazendo. Eu vou fazer uma reclamação aqui, não é formal, né? Então nós fizemos aqui né, e vimos que esse aqui é só do nicotinoide, porque nós fizemos dano foliar também, tá? Então nós fizemos três experimentos durante 3 anos, né, e vimos que no experimento 1, o dano médio foi de 54% a 64% da produtividade. No experimento 2 foi de 4,6% a 17,6%. No 3, 23% a 38%. Quer dizer, está muito relacionado à infestação inicial e à época de infestação. Quanto mais cedo a cochonilha infesta, tá certo? Maior são os danos que são provocados à produtividade. Então vocês pegam isso aqui, né? Vamos dizer um ano de alta infestação, né? Como está
ameaçando aí um dano de 50% na produção, numa média, vamos colocar a média de 80 sacos por hectare, com lavouras tecnificadas aí, produzindo 200 sacas, eu vou perder, né, 100 sacas por hectare. Né? Quer dizer, um gasto enorme, né, e vai ser tudo perdido. Então, o que nós fizemos? Né? E nós vimos que a aplicação de neonicotinoides via solo, né, eles são extremamente eficientes no controle. A sua aplicação deve ser realizada de meados de julho a setembro, em que ela ainda está no solo, tá certo? Ela está começando a se deslocar para a parte aérea, mas depende muito do ciclo de maturação dos clones. Então, a gente tem que conhecer um pouco lá o ciclo de maturação, e existe diferença, né, de infestação e de dano aos clones. Então você fala assim, mas isso aí ocorreu por causa dos clones? Não. Por quê? Porque eu tive a metodologia, né, para diminuir o experimental. Eu vi que existia diferença entre clones, e todos os trabalhos que eu fiz no clone 02, né, que é o mais suscetível. O clone 02 e o 120, os clones mais suscetíveis à cochonilha. Né? Então, eu tenho avaliação também de clones, comparação de clones. Atraso na aplicação via solo, eu vou aplicar lá em outubro, novembro, dezembro, né? Não vai ter a mesma eficiência. Então, lavouras irrigadas, ok? O uso de dose única não precisa parcelar e não precisa fazer 2 aplicações. Hoje tem gente fazer 3, 4 aplicações no norte do estado, né? Quer dizer, a resistência da cochonilha, né, ao produto, que é uma ferramenta que nós estamos utilizando hoje, o produtor está jogando essa ferramenta fora, infelizmente, ok? Então não há influência de fungicida, quer dizer, as misturas com fungicidas, né, não interferem na eficiência do produto. Lavouras não irrigadas, né, a aplicação com as primeiras chuvas. Terminando, então, pulverização de tronco não foi eficiente para controle do planococcus cítrico. Controle químico via foliar, eu tenho que monitorar, acompanhar a infestação. Vocês viram que ela sobe, então eu tenho que acompanhar a infestação, clone por clone, tá certo? E se o clone 02, o 120 são mais suscetíveis, eu vou fazer o quê? Eu monitoro aquele clone, né? Eu não preciso perder tempo em monitorar um laboratório, eu monitoro só aquele clone. Aquele clone começou a subir cochonilha, né? Eu tenho indício de que eu vou precisar fazer o controle, ok? Então, a infestação, né, é aplicar quando a cochonilha estiver se movimentando da planta. Por quê? Porque aqui nessa fase, ela está exposta. 1 ou 2 pulverizações foliares realizadas no tempo adequado foram eficientes para controle, reduzir a infestação de cochonilhas vivas, roseiras infestadas e proporcionar incremento na produtividade. Quer dizer, aqueles 64%, né, de dano, né, não ocorrendo. E diversos produtos químicos são eficientes para controle da praga, ok? Então, controle alternativo. Eu trabalhei financiado pelo consórcio, nós trabalhamos com óleo de ninho e com Bovéria bassiana, né? Então, vocês veem aqui que nós temos uma perspectiva de usar o controle biológico, ok? Tanto com Bovéria bassiana, ou Bovéria bassiana misturado com óleo de ninho, em vez de usar um adjuvante aí, né, um siliconado, eu posso usar o óleo de ninho misturado com Bovéria. Acabou o meu tempo, não corta, professor, eu já estou terminando, né? Então, nós testamos aí o Boveril é o mesmo que era da Itaforte, na época da Itaforte, né? Nós conseguimos controles satisfatórios, né, comparáveis aqui, também na primeira aplicação, segunda aplicação, comparáveis ao produto químico que nós utilizávamos na época como referência, que era o cloropirifos. Então, a gente está vendo aqui, né, eficiências muito melhores aqui, mas que nós precisamos é uma tecnologia que precisa ser mais trabalhada, ok? Então, pessoal, o controle alternativo ele é promissor para controle via foliar, com todos os problemas que a gente tem que ter para realmente definir a tecnologia de aplicação do controle biológico, ok? Então, a época de controle é extremamente importante para que eu pegue cochonilhas em baixa infestação inicial, e em baixa infestação inicial é mais fácil, né, de controlar, porque se a cochonilha subir, se instalar embaixo dessas... Continua aí, ó. Continua aí, ó. Continua.
Uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a Embrapa Café pelo honroso convite. Essa palestra, essa apresentação foi preparada com muito carinho para vocês e com muitas informações científicas e com muitas informações técnicas para que o produtor possa realmente controlar com eficiência a broca do café. Então, a broca do café, ela é uma praga muito importante na cafeicultura do Brasil. Aqui no Brasil, eu vivi a cafeicultura arcaica no Brasil até 1970 e hoje a cafeicultura brasileira é a maior cafeicultura do mundo. Então, nós estamos vendo aqui lavouras de cafeeiro arábica. Para que vocês, os mais novos, para que vocês possam conhecer, saber, o Brasil até 1970, ele tinha uma cafeicultura arcaica de 180 anos. Em 1970, aconteceu a constatação da doença ferrugem no Brasil, em janeiro. A partir daqui, então, o governo implantou uma moderna cafeicultura mecanizada com maiores espaçamentos para controlar a doença e, a partir daqui, as infestações de broca do café reduziram-se drasticamente. Eu convivi com broca 100% no campo. Broca do café na antiga cafeicultura do Brasil em 1970. A partir daqui as infestações diminuíram. E também, aqui em 1970, foi anexado, então, o cerrado brasileiro no processo produtivo, uma nova fronteira agrícola e também o endosulfan registrado para o controle da broca. A partir de 1970, as infestações da broca no Brasil reduziram-se. Então, nós vamos ver agora rapidamente alguns aspectos: ocorrência, ciclo biológico, ataque e incidência nos frutos, ataque e incidência nas safras, épocas de trânsito, monitoramento e métodos de controle. Então, o Brasil é a principal praga do cafeeiro conilon no Brasil, a segunda praga em cafeeiro arábica. Jamais será erradicada, todos os anos requerirá monitoramento e controle. É uma praga monófaga, só ataca os frutos do cafeeiro. Então, aqui nós temos o ciclo evolutivo da broca do café: ovo, ciclo completo, ovo, larva, pupa e a fase adulta, machos e fêmeas. E o ciclo evolutivo, ele acontece dentro da semente, no fruto. Os prejuízos são causados pelas larvas e também pelos adultos. Reprodução sexuada, proporção sexual varia 1:40, 1:10. Aqui nós temos a fêmea com asa membranosa de voo, o macho com asa rudimentar, ele não voa. A longevidade dos machos vive 40 a 50 dias, longevidade das fêmeas 156 dias e a média de oviposição 74 ovos. Início da postura 150 dias a partir da florada. Então, 150 dias a partir da florada, acontece então o início da postura das fêmeas da broca no interior da semente. Para vocês terem uma ideia, a broca do café é uma praga comum. Hoje é um bicho de 7 cabeças, porque tem 12 produtos no mercado, o produtor não conhece a broca e ele aplica aquilo que é recomendado em termos de pacote. Então, ele aplica na lavoura toda. O endosulfan no passado era aplicado 2 vezes
em toda a lavoura. Era um produto barato. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com a broca desde 1972, há 47 anos. Então, a broca em 20 safras, de 2000 a 2019, altas infestações, 2 vezes só, 2010 e 2014. Então, é uma praga comum. Para vocês terem uma ideia, comparando com o acre vermelho, o cafeeiro oligônicos, em 20 anos, o acre vermelho também, dois só ataques, 1999 e 2007, desde que o produtor faça o monitoramento. Ele não faz o monitoramento da broca do café. Então, para vocês verem o detalhe, a broca do café, ela ataca os frutos na safra. Nós estamos hoje na entre-safra, os frutos secos remanescentes. Aqui nos frutos secos, a broca vai sobreviver e vai se multiplicar para atacar os frutos da próxima safra. E outro detalhe importante, lavouras irrigadas com frutos úmidos, maiores infestações de broca. Então nós vamos passar aqui, pode passar para mim? Nós vamos passar para vocês verem os frutos secos e os frutos úmidos. Fruto úmido, maior multiplicação da broca. Fruto seco, todas as fêmeas da broca morrem, todas as fases também. Vocês podem comparar aí. Então, olha aqui, nós estamos mostrando aqui o café do chão, café aqui, a broca sobrevive para atacar os frutos da próxima safra. Geralmente, a maioria das fases da broca aqui, com entre safra seca na região sudeste, a maioria das fases da broca, elas morrem. Então, por isso, uma praga comum. Nós temos aqui frutos úmidos, aqui a broca menor sobrevive, se multiplica, e fruto seco também, que deveria ter sido colhido, mas não foi. Então nós coletamos agora, dia 1º de outubro, em São Sebastião do Paraíso, 50 frutos brocados na árvore e também o café de varrição, 2 amostras do café de varrição. Para vocês terem uma ideia, nós encontramos nos frutos, 50 frutos secos, no dia 1º do 10 agora. Nós encontramos 67 espécimes da broca, adultos vivos, adultos mortos e sem nenhuma outra fase do ciclo do inseto. Aqui no café de varrição no chão, na amostra A, para vocês verem, 303 espécimes, com adultos vivos 185 e adultos mortos 51. A tendência é aumentar a mortalidade dos adultos da broca. Se ficar uma população remanescente, ela vai ser monitorada no monitoramento da praga e o produtor fará aplicação de inseticida, se necessário for, sem aplicação indiscriminada. Então, nós temos a época de trânsito da broca. Aqui a broca, ela sai dos frutos do solo, onde ela sobreviveu, migra para o fruto e vai atacar o fruto verde chumbão. O fruto verde chumbão apresenta esse fruto 3 meses após a florada, ele apresenta, então, 86% de umidade e a semente 90% de umidade. Então, para vocês terem uma ideia, é muito importante, a broca, por instinto, ela sabe que as sementes estão aquosas. Então, ela faz uma galeria até uma certa profundidade, mas não coloca ovos. Então, é aqui que o inseticida vai matá-la para evitar que a galeria continue sendo escavada por ela até a semente para colocar os ovos. Se ela morreu e não atingiu a semente, não colocou ovos,
logicamente o ciclo da praga não acontecerá. Então, nós temos aí, o inseticida é muito importante e vai matar a broca na entrada da galeria, no fruto verde chumbão aquoso, 3 meses após a primeira grande florada. Então, aqui a broca, vocês estão vendo a broca e a fêmea, todas as brocas que voam e que estão no cafezal são fêmeas, já estão copuladas e já farão, então, as posturas. Então, nós temos a época de trânsito, ela não é fixa, depende das datas das floradas. Anotar, primeiro aspecto, o produtor tem que anotar as datas e os percentuais das floradas. Porque o monitoramento em frutos verdes chumbões aquosos acontece 80 a 90 dias após a primeira grande florada. Em cafeeiro, catucaí, em cafeeiro bourbon, o ciclo antecede 60 a 70 dias após a primeira grande florada. Por quê? A maturação do fruto em bourbon e catucaí acontece mais cedo. A broca só coloca ovos em frutos verdes chumbões com a semente já dura, que é o alimento ideal para a sua larva. Então, importantíssimo, então, a época de trânsito, o início 80 a 90 dias, a primeira grande florada, os frutos verdes chumbões aquosos, que apresentam 86% de umidade e 90% de umidade nas sementes. Então, repetindo aqui, sempre daqui a 100 anos será a mesma coisa. Daqui a 100 anos, mesma coisa. Fruto verde chumbão aquoso. A broca na galeria, esse fruto, mesmo bloqueado, se não atingiu a semente, é um fruto normal. Você mata a fêmea na entrada da galeria, ela morre, não atingiu a semente, é um fruto normal, que no beneficiamento será, então, beneficiado uma semente normal. Então, olha para vocês verem, para confirmar, esse autor Bergamin, em 1943, ele dizia: frutos muito verdes, ainda aquosos, apesar de perfurados pela broca, nunca encerram ovos. Outro detalhe, ele dizia também: início, frutos bem granados, a oviposição, janeiro e fevereiro, 150 dias após a primeira grande florada. Coincidiu com os nossos resultados. Então, aqui a oviposição acontece na semente já dura, a semente já córnea, mesmo no fruto verde que perdeu umidade. Então, nós temos a oviposição, o monitoramento da broca, que é o mais importante, que é o assunto nosso. Monitoramento da broca. Nós temos aí, em sua época de trânsito, 15 de novembro a 3 de fevereiro, o início, 3 meses após a primeira grande florada. Pessoal, é muito importante, a primeira grande florada da safra de 2020 aconteceu quando? Agora, dia 6 de outubro, praticamente uma florada só, 6 de outubro. O monitoramento, 3 meses depois, 6 de janeiro, o início do monitoramento. O que o produtor vai se preocupar com a broca hoje? Anotar a data da florada e contar 3 meses depois. Se ele constatar frutos verdes chumbões perfurados, nada de pânico. É só fazer um monitoramento da praga e aplicar o inseticida em nível de talhões. Então, nós vamos continuar aqui. O início, 3 meses após a grande florada, em frutos verdes chumbões, monitoramento mensal até abril, em nível de talhões, e aplicar para a lilha de campo. Nós temos aqui anotar datas das floradas. Esse ano foi 6 de outubro, o início do monitoramento será 6 de janeiro. Então, para lilhas de campo, nós temos, então, para cafeeiro arábica e cafeeiro caneco. Nós temos aqui um exemplo para cafeeiro conilon.
da EPAMIG, o site da EPAMIG, quem quiser não tem aqui depois, a nota circular de outubro de 2009, broca do café e cafeeiro Colilon, monitoramento da broca. Para a cafeeira arábica, nós temos também aqui, quem depois, se quiser, pode procurar o site da EPAMIG, www.epamig.br. Então, nós temos aqui a planilha, monitoramento só visual, não coletar frutos, uma planilha para cada talhão e até o mês de abril. Pessoal, é muito importante dividir a lavoura em talhões. Outro detalhe, o monitoramento é só visual e essa circular técnica aqui, ela explica como que o cafeicultor deve fazer o monitoramento no campo. Ela é autoexplicativa. Então, a planilha, rapidamente aqui, ela acontece em termos de terço superior, médio e inferior, TI, TNTS, pontos 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, visualizando frutos, 10 frutos em cada ponto, em diversas rosetas e diversos campos. Vai preencher, então, a planilha, se for constatado 3% de frutos brocados, deve-se fazer, então, a primeira pulverização. A segunda pulverização dependerá de fazer a coleta de frutos, abri-los com canivete e observar adultos vivos e mortos. Se a primeira avaliação com frutos, após a primeira pulverização, for encontrado 3% de frutos brocados, fará, então, a segunda pulverização. Então, aqui está a planilha, mais os detalhes da planilha aqui, que vai ser preenchido no ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A circular técnica já explica. E nós temos aqui exemplo, 15 de agosto, 15% da florada. 90 dias vai dar novembro, primeira pulverização nessa florada aqui. Nos frutos aqui da primeira florada. 80% depois aconteceu, a planta emitiu 80% da florada. Mais de 90 dias em janeiro. Aqui é novembro, aqui em janeiro. Então aqui é feita a primeira pulverização e a segunda daqui vai coincidir com a primeira pulverização de janeiro. Essa segunda 5% aqui de outubro, essa aqui vai encaixar então os 80%. Aqui outro detalhe, a primeira aqui, por exemplo, 2% em julho ou agosto, é muito pequena, pode ser descartada. 80% da florada de setembro, com 90 dias, a primeira pulverização em dezembro. E 18% de outubro, com 90 dias, seria em janeiro, 3 meses. Então aqui seria a segunda pulverização de setembro e a primeira pulverização de 18% de outubro. Um monitoramento só, uma pulverização só para as duas datas. Então aqui o exemplo de monitoramento, nessa lavoura aqui, em nenhum talhão constatou-se 3% de frutos brocados. Conclusão, aqui, não aplicar nenhum inseticida, continuar com o monitoramento até abril. Controle químico. Então, controle químico, nós fizemos um trabalho, o Etiprole, um dos melhores produtos, o Ciazipir também, outros produtos também, o Spinosade com eficiência menor, o clorpirifos com eficiência menor também. E outro detalhe, pessoal, a Embrapa Café, sugestão nossa, para que nós façamos novos experimentos de campo, porque os resultados são contraditórios. Um pesquisador encontra que o clorpirifos, ele é eficiente, e o outro pesquisador não. Então, tem produtor que já aplicou 8 vezes o clorpirifos e não obteve eficiência.
Então é muito importante, então, para que façamos, então, o reestudo desses produtos. 11 produtos aqui registrados para a Broca. E outro detalhe, é um festival, então, de informação desencontrada. Só quero chamar a atenção, o óleo de ninho, pessoal, que o pessoal adora por aí, que controla 500 pragas, esse é jogar dinheiro fora. Então, outro detalhe importante no monitoramento, pessoal, muito importante. Olha aqui, só 30% da área total da lavoura requer controle químico, resultado do monitoramento. Nada de pulverizar 100%. Controle bovéria também, rapidinho, 1 minuto. Então, rapidinho, o Bovéria baciana. O Bovéria baciana, pessoal, é um organismo vivo, resultados contraditórios. Ah, mas aplica o Bovéria com inseticida. Quem paga o aumento do custo de produção? O produtor não dita o preço do produto. E o controle, finalmente, o controle biológico, com os microhimenópteros, então o controle com os parasitóides, pessoal, os parasitóides são escassos, não tem nenhuma importância. O Brasil, em 1928, já importou a vespa de Uganda, já criou a vespa em laboratório, já soltou no campo e foi um fracasso total. Eu mando mensagem para vocês. Agora é a hora das perguntas. Quem tem pergunta, levante a mão. Pessoal, quem tem perguntas, não sei se eram vocês aí que levantaram a mão, levante a mão lá. Passa o microfone. Vocês podiam chegar mais perto? Diga a quem a pergunta, embora são assuntos diferentes. Renato Fernandes, agrônomo e produtor na Bahia. Eu vou dar um testemunho e perguntar a Maurício, porque um tal de Maurício me fez a recomendação há muito tempo atrás e assim, um resultado fantástico. Você tinha feito a recomendação para mim na época, a gente usar clorpirifose, quando surgiram os espalhantes siliconados, você me deu ideia do espalhante siliconado, pulverização em alto volume, e acabou com o problema de cochonilha e também de broca. Por que você não enfatiza tanto? Para mim, assim, na minha cabeça, o espalhante tem um papel muito maior até no controle do que o inseticida. Por que você não enfatiza tanto o espalhante quando você fala em público? Não, eu enfatizo sim. Quando nós fizemos o trabalho, nós usávamos o espalhante comum. E nós vimos que, conversando com quem tem tecnologia de aplicação, nós fizemos a comparação entre o uso do comum e o siliconado. E o siliconado realmente, ele parece que ele... Desculpa, professor, pode fazer até comentário depois se eu estou falando besteira aqui, mas o siliconado parece que ele tem uma maior penetração, ele faz penetrar melhor a água. Agora, importante, não deu para mostrar o último slide ali, Renato, é o seguinte, agora eu vou falar dele, né? Então, pessoal, não adianta, a tecnologia de aplicação para controle de cochonilha da roseta, só quem conhece o Cornimon é que, eu vou falar, a gente tem que usar de 800 litros por hectare para cima, entendeu? Então, isso aí é um problema seríssimo, e depois que nós desenvolvemos a metodologia de aplicação de glicoxinoide, eu parei um pouco de falar de inseticida via foliar por causa da própria contaminação do aplicador. Tá? Então eu dei aquela... Mas depois nós passamos a fazer o trabalho de controle biológico e nós vimos que o óleo de ninho,
O óleo de linha é outra coisa, né? O Júnior falou ali, mas para a cochonilha, a gente tem que ver que existe óleo de linha e existe óleo de linha, né? Existem diversos óleos de linha. Então, essa tecnologia ela tem que ser um pouco mais estudada. E a Bovéria também, ela tem que ser um pouco mais estudada em relação ao controle da cochonilha. Eu acho que ela é extremamente promissora, tá? Com o uso, por exemplo, do siliconado, do óleo de linha misturando para usar também como adesivo. Tá bem? Obrigado pela pergunta. Outras perguntas, pessoal? Ninguém tem mais pergunta, não? Lá. Microfone lá. Meu nome é Rogério Antônio Silva, sou entomologista da EPAMIG. Gostaria mais de fazer um comunicado que a doutora Lenira Viana Santa Cecília, pesquisadora da EPAMIG de cochonilha, trabalha com cochonilha há mais de 20 anos com apoio do consórcio Café. Ela está lançando o livro Cochonilhas do Cafeeiro no Brasil e seus inimigos naturais, uma síntese. Este livro traz informações sobre as cochonilhas farinhentas e outros grupos de cochonilhas que infestam o cafeeiro, assim como seus inimigos naturais e outras medidas de seu controle. Este livro ele será lançado na Semana Internacional do Café, agora em novembro, em Belo Horizonte. E uma informação importante, esse livro ele tem o apoio do consórcio Café e ele será doado, será de graça. Então é só entrar em contato com a EPAMIG, com a doutora Lenira em Lavras, ou no site da EPAMIG. Né? Que esse livro será lançado e ele será disponibilizado porque tem o apoio do consórcio de pesquisa Café. Será distribuído gratuitamente. Obrigado, pessoal. Mais alguma pergunta, gente? Se não, eu vou colocar uma aqui para o Júlio. Seguinte, Júlio, você colocou ali com relação ao monitoramento, mas nós temos, como foi falado aqui, várias categorias de experiência e conhecimento. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre aquele cafeicultor que produz pouco. Né? Nós vimos ali até os dados do colega, que a média brasileira é baixa. Então a gente tem aí cafeicultor que produz aí uma cafeicultura de 40 sacas ou mais em arábica. Perfeito? Em Conilon a coisa vai ser diferente para ser considerado baixo, né, Maurício? Mas é o seguinte, qual a situação? Porque o inseticida que está lançado hoje, a diamida, ela tem um custo muito alto. E ela não é compatível, e esse produtor que produz uma produtividade baixa, tem problemas altos com a broca. Como que você colocaria, Júlio, a situação desse produto? Eu quero completar a pergunta. Júlio, primeiro eu quero fazer uma homenagem ao Júlio César de Souza e Paulo Rebeles Reis, que são duas pessoas que o Júlio já está aposentado, mas são dois ícones da cafeicultura brasileira. Dois ícones da cafeicultura brasileira. Eu até brinco o seguinte, que a cafeicultura brasileira na área de entomologia tem uma dupla chamada Souza e Reis, Reis e Souza. E eu tenho tempo que eu brinco com isso com o Júlio. Falou o Reis e Souza, Souza e Reis, né? Que foi a dupla, né, que puxou essa parte de praga, de broca, de bicho mineiro na cafeicultura brasileira. Então, rendo minhas homenagens ao Júlio e gostaria da opinião dele também em relação a isso que o professor Picanso falou, em relação ao uso do monitoramento, do armadilhamento, né, nas lavouras, né, e aplicação para controle da broca no trânsito, além do monitoramento de frutos. Obrigado. Maurício, agradeço a sua gentileza em me homenagear. Realmente não fiz mais do que minha obrigação, porque o governo investiu em mim, eu tenho que dar retorno ao meu Brasil. Bom, respondendo a pergunta, o pequeno produtor, ele
sempre é um trabalho familiar, ele faz uma colheita bem feita. Então, o principal método de controle para a broca do café é a colheita bem feita. Por quê? A broca é uma praga monófraga, ela só ataca os frutos do cafeeiro. E o produtor, quando faz uma colheita bem feita, a broca não sobrevive para infestar a safra seguinte. Esse é um aspecto. O outro aspecto também, o monitoramento, ele é recomendado, então, para pequeno, médio e grande produtor. Por quê? A tecnologia, ela é desenvolvida para qualquer tamanho de lavoura de café. Então, é muito importante, então, que o pequeno produtor, ele procure, ele faça também um monitoramento para que ele possa evoluir na sua cultura, é muito importante. E que ele continue fazendo como ele sempre faz. Por exemplo, uma outra prática importante é o safra zero. Quando você faz o safra zero, você elimina, então, a broca do café. Eu só quero chamar para vocês um detalhe importante. A minha palestra está disponível, foi feita para esse evento, foi feita com muito entusiasmo, com muito carinho, está disponível. E o outro detalhe, só que eu quero chamar a atenção, se o produtor, na primeira ida ao campo, no monitoramento, constatar 10 a 15% de frutos brocados, para que ele não entre em pânico. É só fazer o controle químico, porque todas as galerias contêm a fêmea, e a fêmea não está colocando ovos ainda. É só matar a fêmea, que o fruto será um fruto, mesmo perfurado, será um fruto normal. Então, 15% de infestação de broca. Agora, é diferente de 15% de frutos brocados na época do beneficiamento. É bem diferente. Completo, Júlio. Monitoramento através de armadilhamento. Você acredita nisso? Antes do pessoal, os outros dois aqui, pessoal, se vocês tiverem perguntas, dirijam. Se alguém tiver perguntas aos dois colegas, nós vamos fazer. Se não, eu tenho perguntas para eles dois aqui. Alguém tem pergunta a parte de nematóide e a parte de melhoramento do bicho mineiro, pessoal? Sim. Então... O Moruceira do Iapar, Londrina. Bom, eu tenho visto que realmente a colheita bem feita é 70% do controle da broca. Mas também, essa colheita bem feita está muito difícil de realizar quando a planta é muito alta. E ninguém vai subir, descer a escada, cada planta fazer a colheita profilática. Então, e também o pessoal está tendo dificuldade de fazer desbrota. Então, atingimento de inseticida onde tem excesso de broto é precário lá em cima. Então, já começa com população muito alta, já perdendo o freio natural. O controle biológico, no caso, é uma outra coisa que eu queria colocar. Queria uma pergunta sobre controle biológico utilizando Bovéria. Em que situação poderia usar, né? E tem uma dificuldade com a umidade relativa do ar. Momento de aplicação bastante difícil. Professor Júlio. Bom, com relação ao inseticida microbiano Bovéria entomopatogênico, os resultados são muito contraditórios. Primeiro aspecto, para o seu uso, a principal doença em cafeeiro, limitante às vezes, é a doença ferrugem. Então, a ferrugem requer para o seu controle o uso de fungicidas no solo e complementando com fungicidas na parte aérea. Como o fungicida aplicado, ele mata o Bovéria, então a recomendação que a gente vê por aí é que se faça o uso do Bovéria sem usar fungicida. Então, como você vai deixar a ferrugem se instalar na sua lavoura
vai reduzir e causar um prejuízo de 60% para que você possa usar, então, o inseticida Bovéria. Então, é um problema sério. O Bovéria é usado onde? Recomendado hoje. Lá no Havaí, onde no Havaí não tem ferrugem e não tem bicho mineiro. Se não tem ferrugem, eles estão usando lá o Bovéria, porque as infestações de broca no Havaí são altíssimas. Agora, os resultados até agora com Bovéria são contraditórios. Seguinte, a pergunta aos dois colegas aqui, eu suponhando que eu sou um cafeicultor, no caso aqui do problema do bicho mineiro, o problema maior é cerrado. Né? Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com um grupo, Luiz Eduardo Magalhães, que praticamente hoje a produtividade de café é quase zero em função do bicho mineiro. O que eu faria nessa situação? E a mesma coisa se aplica aqui com relação ao nematóide. O que vocês dois, que são os maiores especialistas sobre isso, o que vocês recomendariam? A pergunta voltou para o Júlio, pedi para pergunta. Então, quem tem pergunta para o Gustavo? Levante a mão. Boa tarde, boa noite, né, a todos. Parabéns aí pela explanação de todos. Na realidade, eu queria saber a respeito do coffee a canefla, né? Acho que para o Gustavo. O Gustavo citou que vários materiais de canefla são resistentes, né, ao meloidógeno incógnita. E aí você comentou que tem o paranaensis, né, que ele é susceptível. Aí eu queria saber daqueles dois materiais que foi citado, se existe alguma variedade da espécie que é suscetível. Bom, não, como é que é? Para incógnita ou para paranaense? Não, pelo que eu entendi, o canefla só apresentou susceptibilidade para o paranaense. É isso. Não. Não? Tanto o Apoatan, que já foi usado desde a década de 70, 80, né, ele é resistente a paranaenses, incógnita e também exíguo. O que eu tinha comentado naquela tabela, acho que não deu tempo para falar, é que tem algumas populações de meloidógeno paranaenses que parece que ocorreu a quebra de resistência tanto no IPR100, 106 e também no Apoatan, mas seria para meloidógeno paranaense. Mas no geral, tanto IPR100, 106 e Apoatan, eles apresentam resistência paranaenses, incógnita, e no caso do IPR100 e Apoatan, também para meloidógeno exíguo. Mas pode ser que eu tenha ocorrências de populações que devem ser estudadas, que poderiam ser raças, mas tem que ter um novo estudo para determinar isso aí. Bom, em relação a fazer cafeicultura de cerrado com que diz respeito a cultivar resistente, eu acho que chamei a atenção, só existe uma cultivar até hoje registrada no Ministério, que é a Ciema AS1, que foi desenvolvida pelo Ministério com o Procafé, junto com a Embrapa Café, acho que o Carlos Henrique deve estar aqui. Se eu tiver que recomendar alguma coisa hoje, tem que procurar o Carlos, falar com ele, entrar na fila para comprar semente. Do ponto de vista varietal, é isso, né? Acho que existem uma série de medidas de controle que devem ser tomadas em conjunto, mas no que diz respeito à utilização de variedades de resistência, essa é a única alternativa até o momento. Não sei. Para complementar a fala do Guerreiro, o Procafé tem o Siriema, só que tanto o Instituto Agronômico, né, de Campinas quanto o IAPAR vem trabalhando, né, com esses mesmos materiais do Aramosa, retrocruzados com Catuaí, Icatu, vários, né, pelo menos no IAPAR foi cruzado com materiais do IAPAR, IPRs, né? Então é bem provável que no futuro, tanto o IAC quanto o IAPAR deve lançar também materiais com resistência a bicho mineiro,
ferrugem e nematóides tomarem uma resistência múltipla, né? E então, bem provável que no futuro vai ter outros materiais. Pessoal, em função do tempo, a comissão agradece a todos vocês e nós precisamos encerrar o evento. E qualquer pessoa, tenho certeza que ficamos muito satisfeitos com as brilhantes palestras e parabenizar, agradecer e pedir desculpa aos colegas por causa da hora. E eu tenho certeza que qualquer dúvida que vocês tiverem, chegarem a eles terão o maior prazer em dialogar e tirar essas dúvidas. Então, muito obrigado a cada um aqui, desculpem, tá? E foi para nós um grande prazer ter vocês também até esse momento, o que demonstra a qualidade dos nossos palestrantes e a qualidade daquilo que nós ouvimos aqui ser exposto. Muito parabéns a todos e muito obrigado. Thank you.